Bom dia a todos. Quero, inicialmente, agradecer o convite, a oportunidade de estar participando do evento. Acho que é um espaço fundamental assim, para a gente poder compartilhar, né, os trabalhos e os interesses de investigação. E, no meu caso, acho que se reveste de uma importância ainda adicional, assim, porque o espaço se transforma num espaço para mim poder não só compartilhar, mas tentar produzir assim algumas sistematizações e algumas formulações assim que de fato não estão dadas no interior assim do trabalho sobre o qual eu vou falar, eu vou apresentar aqui, tá? Eu fiz uma pequena alteração no meu título. Esse título que está aparecendo aí, Gigante Figura, Imaginação e Transficcionalidade na Crítica Epistemológica da Comunicação, não é o título que eu havia sugerido inicialmente, que foi esse dito há pouco. O título proposto inicialmente, então, era Pesquisa em Comunicação, Realismo Especulativo e Transficcionalidade. Eu fiz uma pequena alteração. Esses temas, inicialmente pensados, estão tratados. Espero pontuar alguma coisa sobre todos eles, né? Principalmente no que diz respeito à ideia do realismo especulativo e da transficcionalidade. Esses temas serão tratados, mas eles não estão, no caso do realismo especulativo, aqui eu substituí pelo termo mais genérico, imaginação, né? No sentido de não me comprometer tão diretamente assim com um movimento teórico, um movimento filosófico mais ou menos recente, assim. Então, na realidade, essa alteração é um pouco mais para mim orientar aqui a minha exposição do que propriamente uma alteração na substância, assim, dessa fala, né? Gigante Figura, assim, que está já estampado no título do trabalho, assim como é o título de um livro que eu lancei no dia 6 de abril, faz um mês e meio, e eu gostaria de fazer uma série de reflexões assim a partir desse livro. Por um lado, a partir do livro, e, por outro lado, expor aqui também um pouco dos bastidores do livro, né? No sentido de mostrar que tem um caldo de problemas de investigação, tem um caldo de questões epistemológicas assim que compõem esse ambiente do qual o livro saiu, mas que podem não estar explicitadas necessariamente assim no livro, no resultado final do livro, tá? Então, o primeiro estranhamento assim é que o livro me agrada que ele seja lido como uma novela. É um trabalho de ficção. Então, desde maio de 2016, eu comecei a pensar sobre esse formato, assim, sobre os gêneros literários, e tentar me aproximar desses formatos e experimentar alguma coisa com eles. Isso não é uma busca nova no meu trabalho aqui na casa, porque, de algum modo, eu sempre me orientei um pouco por um entendimento de que algo da pesquisa, algo fundamental da pesquisa tem a ver com a experiência da escrita e tem a ver com a experiência do texto, né? Então, isso foi amadurecendo assim ao longo desse trabalho. Eu vou me referir um pouco mais assim a esse estágio mais recente, assim, então, que me impulsionou, digamos, a incorporação de mundos ficcionais na produção acadêmica, e no sentido assim, de tentar conhecê-los um pouco melhor e tirar algum proveito também do espaço da ficção. Essas são algumas imagens do livro, né? Essa imagem que apareceu inicialmente também, o livro está composto por uma diversidade de ilustrações. Assim, é um livro, eu poderia dizer que é uma novela de época, que se passa um pouco em Paris, um pouco em Nova York, na transição do século XIX para o século XX. Esse personagem que aparece na imagem aí à direita é um personagem real, histórico, chamado Hugo Batista, a respeito do qual eu encontrei, na Feira do Livro de Santa Maria, em 2016, essa biografia, que se chama Figura Gigante.
no exato momento em que eu encontrei essa biografia sobre esse personagem, ele já me pareceu de pronto muito interessante, assim, tanto do ponto de vista histórico, do ambiente histórico que ele está habitando, né? Eu tenho alguns trabalhos aqui na casa muito voltado assim, para o campo da arqueologia da mídia, voltado para essa historiografia benjaminiana assim, da comunicação. E esse personagem, que era considerado, na época, o maior homem do mundo, e se tornou atração de circo por causa disso, circulou a Europa atuando num espaço desses, num freak show, assim, nessa transição histórica. Esse personagem, de cara, me pareceu muito interessante assim, e muito digno de ser explorado de algum modo, né? Então, isso se apresentou para mim como um desafio, assim, como me colocar na pele desse sujeito e como pensar os meus temas de arqueologia da mídia, de história da comunicação, a partir de uma perspectiva ficcional, ou tentando perspectivar esse ambiente histórico por esse sujeito, justamente, né? Então, um pouco esse é o desafio do trabalho. Aqui tem alguns materiais, assim, e essa é uma advertência, assim, eu acho que eu posso ler rapidamente. Então, diz assim: o italiano Ugo Battista, 1876-1916, foi um dos homens mais altos do mundo. Trabalhou como lenhador e virou atração de circo. Tornou-se uma espécie curiosa de celebridade na transição para o mundo moderno. Em 1984, o crítico literário Nico Orengo dedicou-lhe Figura Gigante, um breve romance biográfico consultado aqui extensamente. O leitor tem em mãos, portanto, um exercício de transficcionalidade, isto é, uma narrativa de ficção atravessada por outra narrativa de ficção e ambas atravessadas por uma história real. Então, esse termo, transficção ou transficcionalidade, ele apareceu de pronto para mim, junto com essa ideia, assim, de tentar me apropriar desse livro aqui e desse personagem que aqui está biografado para contar uma outra história, ou para reinventar situações de vida desse personagem, respeitando-se, obviamente, assim, a factualidade histórica, né? Ou respeitando até onde pude, assim, esse mundo real validado, digamos assim, pela narrativa histórica. Obviamente, assim, isso demandou para mim, nesses quase 2 anos, são 1 ano e 10 meses, mais ou menos, um foco e uma atenção assim, muito grande nessa bibliografia. Então, eu fiquei me alimentando assim, nesse tempo de muita bibliografia, livros de historiografia mesmo, sobre o período, e livros também de ficção, de autores, de livros escritos no período. Não só livros sobre o período, mas obras de ficção escritas no período, para que eu pudesse, assim, também me alimentar de referências estéticas, até estilísticas, e no sentido de poder incorporar isso no trabalho e também de produzir verossimilhança, vamos dizer assim, para essa história que está sendo reinventada. Então, uma ideia que a gente poderia já adiantar é um pouco que a transficcionalidade ela tem uma dimensão de uma reinvenção, e de uma reinvenção que traz em si um aspecto metodológico. Então, eu estou tentando entender aqui que o transficcional é um modo. Tá? Esse conceito de transficcionalidade, quando surgiu para mim, ele surgiu com uma certa força assim, autoexplicativa. Ele não era, na época, um conceito sobre o qual eu tivesse já algum domínio ou tivesse mapeado a ocorrência desse conceito na bibliografia. Ele simplesmente me pareceu, na época, como um conceito autoevidente e, por isso, passível assim, de ser explorado. Tá? O livro foi desenvolvido assim, sem que eu tivesse... O exercício transficcional foi desenvolvido sem que eu tivesse mapeado conceitualmente essa noção. Então, feito o livro, lançado o livro, o que eu me encontro agora na seguinte etapa, que é a etapa de rever essa experiência e no sentido de tirar proveito epistemológico dela e de tirar discussões também que me reinsiram, digamos, no espaço acadêmico, que é, de fato, meu espaço de origem. Então, eu estou entendendo essa experiência como pulei o muro, incorporei estilos e regras e procedimentos do mundo da ficção
E agora eu quero retornar para ver como é que isso produz reflexão epistemológica sobre o campo da comunicação. Então, um pouco, o livro ele representa um pouco uma licença, digamos assim, que eu acabei me concedendo em nome de uma experiência ou de um amadurecimento, assim, de uma reflexão epistemológica que está em curso, acredito, né? Então, essa aqui é uma sinopse breve do livro. Tá? Gigante Figura reinventa livremente a biografia de Hugo Batista. Desse modo, retrata episódios da infância na região do Piemonte, o começo da vida adulta em Paris, a viagem para a América na maturidade em meio à eclosão da Primeira Grande Guerra. Enquanto procura compreender o próprio lugar no mundo, aceitar o próprio corpo e os olhares que recaem sobre ele, o personagem se depara com o surgimento do cinema, a popularização da fotografia, o impacto social da imprensa e da publicidade no início do século XX. Encontra-se com o Homem-Elefante e, 18 anos depois, acompanha a passagem do cometa Halley. Aprende a lidar com empresários do showbiz, diretores de cinema e artistas de circo. Descobre uma paixão, algumas obsessões e acaba por cumprir um destino inevitável. Uma breve sinopse do trabalho. Esse, então, é o livro no qual eu me baseei. É um livro escrito em 1984, ele é uma biografia romanceada, quer dizer, a própria fonte na qual eu me baseei, de algum modo, ela não é uma fonte também, não é um registro historiográfico, não é uma biografia validada pelo documento histórico. Ela carrega nela mesma uma certa dimensão de ficcionalidade aí, né? Então, e o curioso de tudo isso, essa edição de capa verde aqui é a edição portuguesa, de 87, essa edição de capa branca é a edição italiana, de 84, e o curioso é que esse trabalho, esse autor, o Nico Orengo, por sua vez, se baseou num outro livro anterior a ele, da década de 60, que é esse que está aí ao lado. Tá? E, mais recentemente, o mesmo personagem foi objeto de 2 biografias. Essas, sim, biografias mais num registro canônico assim, do trabalho do historiador. O curioso é que eu voltei para a Feira do Livro de Santa Maria, agora 2 semanas, e eu recoloquei na feira. 2 anos atrás, então, eu encontrei o Figura Gigante, e esse ano voltou como Gigante Figura para a Feira do Livro de Santa Maria. Bom, o livro ele foi escrito assim, a partir de 2 orientações de fundo, né? Uma delas eu já apresentei aqui, ambas assumidas assim de modo muito intuitivo naquele momento, né? E sobre as quais eu não tinha, na época, assim, muita coisa além de uma certa intuição, né? Não tinha ainda maior domínio conceitual, assim, o maior, até em termos bibliográficos, assim. Então, portanto, é como se esse trabalho orbitasse em torno de 2 formulações e se tivesse deixando alimentar aí por 2 ideias ainda vagas e ainda indefinidas no começo do trabalho, né? Uma ideia é uma ideia de ordem epistêmica, que é essa que tem a ver com a imaginação, e outra ideia é a transficcionalidade, que me parece que tem um caráter mais metodológico, procedimental. Tá? Então, assim, a primeira ideia diz respeito a um horizonte epistêmico, em que eu me vi e me vejo ainda, e que foi amadurecendo para mim assim nos últimos 5 anos, né? Onde vem se falando em coisas como virada especulativa, vem se falando em coisas como realismo especulativo, justamente, vem se falando em coisas como ficções fabulatórias, esse é um termo do Willem Flusser. Eu tenho trabalhado também com arqueologia da mídia. Nesse campo da arqueologia da mídia, tem trabalhos, por exemplo, que discutem a possibilidade de a existência de mídias imaginárias, ou trabalhos que vão se dedicar a isso, mídias que não existem na realidade, só existiram como projeto ou na ficção. Então, ou seja, há uma incorporação assim da ficção como um dado a ser incorporado nos trabalhos. Então, eu poderia fazer um estudo de uma mídia que só existe num filme ou num desenho animado, por exemplo. Eu estaria incorrendo num estudo sobre uma mídia imaginária, né?
Então, eu tenho reparado que, nesse horizonte epistemológico da comunicação, nos últimos anos, esse tipo de abertura para a invenção, para a ficcionalização ou para a imaginação, eu estou usando esses termos, pessoal, aqui ainda como termos, eu estou tentando, tateando no uso desses termos. Tá? Todos eles termos muito exigentes, requerem assim, amadurecimento que eu ainda não tenho, um amadurecimento conceitual que eu ainda não tenho para discorrer aqui, por exemplo, com distintas definições de imaginação, de imaginário, por exemplo. Tá? Então, esse é um lugar de chegada. Sim. O livro me coloca nesse lugar e me coloca diante desses, daqui para frente, diante desses trabalhos. Então, assim, é mais ou menos esse cenário que vem se abrindo para mim aí nos últimos 5 anos, e muito a partir, né, da discussão mais corrente, mais comum, assim, já na casa, que já remete aí ao começo dos anos 2000, sobre materialidades da comunicação. E que também, por sua vez, acaba remetendo para um autor aí com o qual eu trabalho há bastante tempo, que é o Walter Benjamin, que também está operando assim, por trás desses movimentos todos. Né? Então, a imaginação enquanto uma episteme me interessa, ou uma epistemologia que incorpore, se abra e estimule o exercício imaginativo na pesquisa. Tá? É um dado que acaba me interessando. Assim. A outra perspectiva de fundo, então, do trabalho é justamente essa, que ela é mais procedimental e que ela diz respeito às técnicas narrativas. E a minha obsessão pela reescritura, pelo ensaio como método, a preocupação com o texto enquanto espaço empírico metodológico. Então, a escrita, enfim, como um lugar onde a pesquisa também pode ocorrer e onde, às vezes, efetivamente, ela se define. Esses dois termos aqui, uma epistemologia fabulatória e uma antropologia especulativa, são termos que foram discutidos assim, há cerca de 2 anos. Né? Há um trabalho do Eric Felinto, que traz esse título de epistemologia fabulatória sobre Willem Flusser, e há um trabalho de um doutorando do campo da literatura da Federal de Santa Catarina, onde ele apresenta a literatura como uma antropologia especulativa. Né? Então, essas duas noções assim, são noções que me interessam bastante. Eu acho que elas são bem fortes assim, no sentido de traduzirem o trabalho. Né? Aqui, obviamente, a gente tem alguns autores que me dão elementos, assim, né? O livro do Willem Flusser sobre o Vampiroteutes Infernales, esse trabalho do Gumbrecht, em 1926, onde ele se propõe a viver nesse ano de 1926 e descrever o ano inteiro só a partir dessa tentativa de só ler notícias de 1926, só escutar músicas de 1926, e daí produzir, assim, um registro assim, sobre esse ano. Aqui eu tenho algumas outras referências também, né, do campo do realismo especulativo. São autores, dá para se dizer que tem um movimento filosófico mais ou menos recente, assim, que reúne esses autores, há uma diversidade muito grande entre eles, né, mas que radicalizam assim, no que diz respeito a algumas coisas que já estavam colocadas no campo aí da teoria das materialidades da comunicação. O primeiro deles é essa ideia de que o que eles chamam de um retorno ao objeto, né? Ou ao artefato. Trata-se de encontrar os objetos por trás das qualidades em que eles se apresentam a nós, para além de sua nomeação. Então, um foco renovado na vitalidade, na materialidade, na autonomia, nos encantos e na durabilidade dos objetos. Eu vou passar rapidamente assim, esses pontos. Né? Então, obviamente, tem uma ampliação da noção de objeto. Há um rompimento radical de relações dicotômicas entre sujeito e objeto, vamos dizer assim, né? E uma negação do que eles chamam de correlacionismo. Né? Ou seja, o hábito humano de pensar sobre as coisas apenas em termos dos efeitos que elas provocam em nós, humanos, e se trata de pensar a realidade para além do nosso pensamento, pensar a realidade para além do nosso pensamento torna-se obrigatório. Então, eu estou mapeando algumas coisas assim, em torno desse movimento filosófico aí,
porque me parece que aí tem um tipo de abertura, assim, para a imaginação, e me parece que, a partir dessas experiências todas, a imaginação vem se impondo, assim, como uma âncora, talvez, para pensar questões de caráter epistemológico. Esse autor que eu comentei há pouco, o Nodari, ele comenta que ele faz uma discussão sobre o Lyotard, né, que nos relatou assim a pós-modernidade como a crise dos grandes relatos, e ele diz, esse autor, o Nodari, que estaríamos vivendo por uma crise não mais dos grandes relatos, mas do relator, uma crise do sujeito, que observa, formula e detém assim a experiência do real vivido. E, na esteira disso, adviriam outras crises. E a imaginação acabaria se colocando como uma espécie de freio a isso, né? Um chamamento assim, à imaginação. E ele discute um paralelo que me pareceu interessante também, que é a possibilidade não de imaginar uma experiência, mas a possibilidade de experimentar uma imaginação, né? Então, acho que o trabalho ele ganhou muito essas tintas, assim. Ele está muito, se motivou muito por esse reconhecimento de que uma epistemologia fabulatória vem ganhando corpo, assim, e de que essas fronteiras entre realidade, ficção, distintos tipos de ficção, têm se tornado cada vez mais fluidas e porosas, né? Eu vou... Bom, tem o trabalho, então, é um pouco, do ponto de vista metodológico, é esse exercício de transficcionalidade. Eu vou fechar com isso. A transficcionalidade é um conceito que apareceu um tempo atrás, muito no campo do cinema e das novas mídias, né? Muito colada assim, com a discussão de narrativa transmídia. Não é esse sentido que me interessa, né? Então, e que a transficcionalidade poderia ser definida como um tipo de relação entre dois textos que passam a compartilhar elementos, sejam personagens, locações ou universos ficcionais. Então, o Henry Jenkins é um autor que trabalhou com essa noção, assim, dentro dessa ideia de convergência das mídias, mas eu não quero restringir esse conceito a uma apropriação semiótica e discursiva, assim, né? Nem a narratologia, nem a essa discussão sobre convergência, e nem a discussão que visa também otimizar a instrumentalização de múltiplos suportes midiáticos em benefício da indústria do cinema, ou do entretenimento e do marketing. Então, eu estou tentando pensar o transficcional como um modo de ler, como uma ação transficcional, e uma ação crítico-criativa, assim, sobre o sentido de atravessar textos, né? Ela está muito mais parecida, ela parece muito mais, para mim, com a noção de desvio, ou de apropriação, ou de desvio, que foi trabalhada no âmbito do situacionismo, a partir da década de 60. Aqui eu tenho uma breve discussão sobre tipos de transficcionalidade, né? Então, não há uma discussão tão consolidada sobre esse conceito. E aqui eu localizei uma tipologia de tipo de transficcionalidade. Transficcionalidade por expansão do universo narrativo original, por modificação, que me parece que é o meu caso, e por transposição, né? Eu pego uma história que se passa na Grécia Antiga e faço ela acontecer no sul do Brasil, por exemplo, né? Então, e além disso, uma série de outros recursos intertextuais ou intersemióticos aqui que a gente poderia também colocar mais ou menos no mesmo cenário, assim, né? Bom, para finalizar, eu já estourei um pouco o meu tempo, assim. O que fica um pouco é que esse exercício aí, ele me leva a buscar, então, ou pelo menos sistematizar um pouco melhor essa busca por epistemologias que suportem e até estimulem o livre exercício imaginativo, seja como prática heurística, como prática estética e, além disso, como ação de fundo político. E de que, em simultâneo, se valeria a pena também procurar desenvolver metodologias e procedimentos empíricos, representacionais e narrativos que regulem o exercício imaginativo.
ou que deem para esse exercício imaginativo alguma base assim, mais operacional. Obviamente, acho que isso vai ter desdobramentos, assim, né? E eu estou relacionando ali esse conceito de transficcionalidade com uma série de outros que também são noções teóricas e epistemológicas que me parecem que no futuro podem me ajudar a sistematizar melhor essa experiência tida. Então, era isso. Obrigado.